Boa noite a todos. Vou iniciar aqui uma análise do ativo BTOW3, conforme foi pedido aí. Eu vou fazer dessa vez em vídeo para ver se fica legal. Se ficar legal, eu começo a colocar em vídeo das outras vezes. Eu sou Flávio Camargo, analista gráfico já há 12 anos no mercado, 13 anos na verdade. E vou postar para vocês aqui o meu ponto de vista com relação a BTOW3. Normalmente eu coloco uma análise, não é que eu estou passando uma previsão do que vai acontecer no futuro. Eu estou colocando uma coisa que, com base nos eventos que ocorrem, com base nos padrões que o mercado costuma variar, a gente tira uma referência a partir daí e pode-se considerar que ele possa vir a fazer esse padrão com base em estudos anteriores. Então não é garantia de futuro, mas assim, normalmente ele costuma se repetir muito e costuma acontecer muito. Tá aqui o ativo no período mensal, onde eu tenho aqui uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, o ativo sentiu a resistência desse topo que ocorreu em outubro de 2009. Ele sentiu esse topo e iniciou uma correção. Como que eu sei que iniciou uma correção? Como que eu sei que formou um topo? Ele fez esse candle e esse candle perdeu a mínima desse candle. Para mim é o suficiente para formar um topo. A perda da mínima desse candle no mês passado, para mim, confirma a correção. Porém, tem um detalhe. Eu só considero isso no fechamento do candle, que seria no fechamento do mês, no final da semana que vem, aí fecha o mês pra gente. Então, eu só vou considerar essa perda depois do fechamento do mês. Então, eu acredito que fechando o mês, nós teremos aí nessa característica abaixo dessa mínima aqui, nós teremos uma correção. Caso não feche abaixo disso, não considero a correção no mensal ainda. Eu ainda considero o movimento de alta. Então, a partir do momento que eu perder a mínima e o candle fechar abaixo do candle anterior, qualquer mês que ocorrer isso, eu considero uma correção no período. Então, nós temos aqui, no período mensal, após ele romper a linha de tendência de baixa mais curta, aqui nós fizemos um movimento de baixa, tivemos uma linha de tendência, fez um movimento onde rompeu essa linha de tendência, fez um fundo, fez a onda 1, a onda 2, aí veio a onda 3. O movimento que fez a onda 3, normalmente ela é 161,8% do pivô. Isso a gente pode colocar pela projeção de Fibonacci, ligando esses pontos aqui, a gente tem essa projeção que vai bater a projeção de 200 ou 161,8 nessa região aqui do topo. Então, nós temos essa projeção do topo, o topo da onda 3, confirmação da onda 3 aqui, temos a onda 4 aqui, a onda 5 nesse topo aqui, caso seja confirmado o topo. Caso se confirme o topo, nós temos uma onda 5. O que vem depois de uma onda 5? Vem uma onda A, que ela faz um movimento corretivo. Aí depois da onda A, vem a onda B, que às vezes pode atingir o topo duplo. Ela é bem variável, não existe uma regra. E uma onda C, que pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Assim, não temos muita precisão no mercado, não tem muita precisão do que pode vir a ocorrer. A gente costuma projetar nessa condição, que seria assim, fez isso, ele vai vir buscar a média. A linha de tendência. Então, a gente costuma projetar dessa maneira, mas ele pode vir a ter variações, pode vir fechar aqui, pode formar um triângulo aqui nessa região e depois romper para cima, ou pode depois esse é um ciclo completo. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C.
Aí depois desse ciclo completo, o que acontece? Cai, sobe, não sei, a gente só vai saber depois que começar o próximo ciclo. Se vai ser de alta, se vai ser de baixa. Se eu tiver o final do ciclo da onda C parando aqui na linha de tendência, e retomando para alta, eu entro comprando aqui sem dó. Eu compro aqui, já começo a comprar aqui. Então, essa é a condição do semanal. A princípio, eu não tenho a definição ainda, só vou ter essa definição quando eu fechar o mês, se vai iniciar realmente uma correção. Eu tenho outras linhas de tendências maiores, que não tá no caminho. Se eu tivesse um topo nessa região aqui, eu traçaria uma outra linha de tendência aqui, poderia estar me atrapalhando. Então, ou seja, eu não tenho nenhuma linha de tendência acima da cabeça por enquanto. Eu tenho este ponto de resistência e eu tenho este outro ponto de resistência, que coincide com essa sequência de topos aqui, que veio esse topinho, essa região de consolidação e esse fundo aqui, ó. Então, seria o próximo objetivo de resistência caso ele vire para cima e retome e continue a alta. Eu acho difícil, porque normalmente quando temos essa condição de sobrecomprado, o MACD cruzando de cima para baixo, apesar que não está muito claro o MACD nessa condição aqui. Mas no semanal já está me dizendo mais claramente. Então vou passar para o semanal para a gente dar uma olhada no semanal como é que está. O semanal já está em condição, tocou a linha do FR de 9 períodos, tocou na linha de 80 e começou a descer, né? Isso o ativo estava aqui, quando ele tocou ele estava nessa região aqui. O IFR começou a descer e o ativo voltou a subir. Então, ou seja, tivemos uma divergência baixista no IFR aqui. E depois disso, tivemos, ou seja, só o fato de eu considerar que o IFR tocou aqui em cima, sentiu uma resistência e o MACD está cruzando de cima para baixo, para mim isso aí é mudança de tendência, vai virar isso para baixo. Isso ocorre na maioria das vezes, não é garantia que vai ocorrer sempre. Então, nós tivemos aqui no semanal um novo período aqui, ó. 1, 2, 3, aqui onde que eu posso achar aqui a onda 3? 1, 2, 3, mais ou menos aqui, 4, 5. Aí nós fizemos a já foi feita. Aqui já me confirmou a correção. Eu tenho a mínima desse candle aqui em 47,31 e esse outro candle aqui fechou em 46,95. Já perdeu, nesse candle aqui, ele perdeu a mínima da semana anterior. Então, caso eu tivesse posicionado, eu já teria saído no fechamento dessa semana aqui, eu tinha saído do ativo, por perder a mínima da semana anterior. Continuou, a média de 9 virou para baixo, continuou descendo até a média de 20 períodos. Isso para mim é um ponto de suporte. Tá? Se eu traçar aqui no período mais curto, eu tinha uma linha de tendência de alta nesse período aqui. No diário vai ficar mais claro, eu não vou nem colocar no semanal que no diário vai ficar mais claro essa linha de tendência aqui. Então, tivemos uma linha de tendência perdida, né, no semanal também, e estamos no suporte da média de 20. O que vai acontecer agora não sabemos. Se vai subir, se vai cair, a gente não tem como saber. O próximo objetivo, a resistência, é o topo anterior. Né? Ele veio a perder também esse fundinho aqui, ó, que é um ponto de suporte também. Esse suporte foi perdido. Fechou abaixo desse ponto aqui, ó, bem na linha quase, né? Quando fecha muito próximo assim, eu não considero muito como perdido. Eu considero perdido quando ele vai embora, se afasta da região de suporte ou de resistência. Aqui ele veio, subiu, desceu e ameaçou romper. Nesse ameaçar romper aqui, ele chegou até a romper no intraday aqui, mas depois voltou. Então, no intraday não, no decorrer da semana. Beleza. Aqui os próximos pontos de suporte seriam esse topo, esse topinho que foi feito aqui, da região de 40 e 27 do semanal. Depois o fundo aqui, que foi na região de 34,70, 35 e 20 mais ou menos. 35, nessa região de R$35. Então, a princípio é isso. Eu só vou ter isso claramente depois que ele me terminar a correção ABC nesse período aqui. Terminando essa correção ABC nesse período,
Eu acredito que vai coincidir com a correção do mensal, essa ABC, se vir a ocorrer. Aí, tendo uma reversão no período diário, é onde realizamos nova entrada e começamos a pensar em abrir novas posições. Olhando aqui no diário, eu vou considerar que teve aqui uma consolidação em forma de retângulo. Vou traçar a linha de tendência. A linha de tendência do diário, eu costumo fazer o que? Ligar a maior concentração de fundos possíveis para a linha de tendência de alta e a maior concentração de topos possíveis para a linha de tendência de baixa. Aqui nós temos uma situação bem interessante. Primeira coisa, ele perdeu a linha de tendência de alta com um gap de fuga aqui, ó, já abriu com um gap de fuga. Isso é uma situação de força. Abriu e foi embora. Não voltou para fechar o gap, já abriu e já foi embora. Isso é força mesmo na queda. Então, estamos no suporte dessa concentração de fundos. Fizemos aqui um topo triplo, 1, 2, 3, 4, 5, aliás, 1, 2, quase, né? 3, 4 toques no topo aqui. A tentativa de romper essa resistência foi muito grande e não aguentou e voltou. Então nós temos essa região de fundo, essa concentração aqui de 3 toques aqui, 1, 2, 3, e tem mais essa região de topo aqui também que considera esse suporte. Então se eu traçar aqui um objeto, um retângulo, fica claro aqui que nós temos uma região de retângulo aqui, ó. E qual que é o alvo? Esse retângulo se projeta para baixo. Eu vou ter a região de suporte coincidindo com esse fundo, que é de dezembro de 2018. Vou colocar uma linha aqui. Essa região de 35,14 aqui é o objetivo do retângulo, coincide com o fundo de dezembro de 2018 e coincide com os topos de outubro do mês de outubro, que passou aqui nas últimas semanas de outubro aqui, ó, na última semana de outubro. Então temos essa região de topos aqui. Então é um ponto de suporte importante para o diário essa região. Caso venha a perder esse retângulo, o alvo seria essa região de 35,14. Tenho suportes intermediários aqui, que seria essa região, seria um suporte intermediário. Seria esse fundo com esse topo. São 2 toques aqui. Eu tenho 1, 2, eu tenho o topo aqui, tenho o topo aqui e tenho o fundo aqui. Então eu tenho 3 toques nesse ponto. É um suporte importante. Eu acredito que ele possa vir até essa região. Caso ele rompa, ele possa vir até essa região. Sinta esse suporte e volte para fazer um pullback na linha da resistência, que esse suporte que foi perdido, essa linha de suporte que foi perdida, virou uma linha de resistência. Então ele pode vir a ocorrer assim, ó. Ele pode, caso perca essa consolidação, essa congestão, ele vai vir a esse ponto. Caso sinta a resistência, o suporte nesse ponto, ele vai fazer um recuo, vai ter a resistência desse outro ponto, onde eu acredito que seria uma condição ideal, vai vir fazer o pullback aqui para depois voltar e buscar o alvo do retângulo. Então, ou seja, nós podemos ter essa condição aqui, assim, nessa condição de... Podemos ter essa ocorrência. Podemos ter esses movimentos aqui. Isso aqui são somente expectativas minhas. Por quê? Porque eu tenho região de suporte aqui. Ele pode vir aqui e parar nessa região de suporte. Aí ele vai voltar para refrescar um pouco a queda. Ele vai vir e vai encontrar resistência. Ele vai fazer o pullback dessa linha de rompimento, dessa consolidação do retângulo. E aonde ele volta a descer aqui e buscar o alvo do retângulo. Então, ou seja, isso aqui é somente uma especulação, um movimento provável de se ocorrer, onde ocorre várias vezes e pode vir a ocorrer. Então, essa é a minha expectativa para esse ativo. E no exemplo, eu não sei se tem opções
se tem opções de venda puts desse ativo no mercado. Eu costumo fazer muita operação com put nesses casos de queda. Então, caso tenha put, eu vou comprar put na perda dessa linha aqui. Eu já entro comprando a put com o alvo aqui embaixo. Uma perda de 42,50 com alvo até os 35,14 seria muito lucrativo uma posição com put aqui desde essa posição até essa. Eu posso até aguardar esse pullback para pegar uma situação mais aliviada, que ele pode vir a subir mais aqui, até pode vir no pullback subir um pouco a mais para buscar a média. Quando a média vai vir descendo, ele pode vir fazer um movimento para cima, um teste acima e voltar a descer também. Então, seriam as condições aqui. Acho que seria um ponto mais prudente que eu esperasse fazer isso para voltar. Mas às vezes não acontece. Às vezes o mercado está nervoso, ele vai de uma vez. Então a gente não tem como saber o que pode acontecer. A gente só tem que ver o que está acontecendo e agir com base nisso aí. Bom, qualquer dúvida que tiverem aí, postem aí que a gente complementa lá. Um abraço a todos e boa noite.